Estou recebendo aqui no estúdio o Batalha Júnior, advogado, especialista em direito do agronegócio. E ele vem falar direto para você que é produtor rural. Atenção, você que está na fazenda, nos sítios, você que está na zona rural aí acompanhando o RC Notícias. Orientações importantes aqui com o Batalha Júnior, advogado especialista em direito do agronegócio. Falar um pouquinho sobre prorrogação de dívidas rurais. Que bicho é esse? Primeiro, cumprimentar aqui o Batalha Júnior, dizer que é sempre uma satisfação muito grande pra gente, um prazer muito grande recebê-lo aqui. Seja bem-vindo, muito bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui em vocês, de estar em casa. E na realidade, quando a gente fala em prorrogação de dívida ou negociação, é uma ferramenta extremamente importante para a gente manter o nosso agronegócio ativo, né? E principalmente quando a gente fala de cidades onde o agronegócio é extremamente importante para a economia, como aqui de Aparecida Taboado. E, assim, a gente lê, escuta e acompanha muito sobre a importância desse setor para a economia do país, né? Nestor, a gente está falando, a gente gera praticamente 25% do PIB nacional, né? A gente gera mais de 20 milhões de empregos diretos e indiretos. Então, é a mola propulsora da nossa economia e deve ser tratado. E é por isso que o Manual do Crédito Rural, ou seja, a ferramenta que o Banco Central norteia a questão dos créditos rurais no Brasil, protege bastante o produtor rural, tendo em vista que a gente entende que é uma atividade, uma indústria a céu aberto, ou seja, a gente está suscetível a fortes chuvas, a secas, a questões, oscilação do preço dos insumos, oscilação do dólar, ou seja, é um mercado extremamente forte, mas que sofre muito com todas essas oscilações. Bom, nós estamos aqui conversando com o Batalha Júnior, filho do nosso amigo Carlos Humberto Batalha. Fala um pouquinho, aproveitar a oportunidade para você se apresentar brevemente aí para os ouvintes, para quem quer saber um pouco mais sobre o Batalha Júnior, sobre sua atuação no direito do agronegócio. Claro, vamos lá. Bom, hoje eu estou morando em Campo Grande, né? Mas nós temos escritórios em São Paulo e em Curitiba também, atuamos no Brasil inteiro, principalmente na defesa do produtor rural, e essa realmente é um dos nossos propósitos como advogado, pela defesa do produtor realmente. A gente entende que a necessidade do governo, a necessidade dos bancos de investirem na agricultura, na pecuária é extremamente importante, mas principalmente que o produtor precisa pagar todo esse investimento que é feito com a rentabilidade do seu negócio e não com propriedade. Então a gente já viu N casos onde o produtor acaba por perder a sua propriedade para ali saldar o compromisso que ele tem com o banco, quando na realidade o Manual do Crédito Rural nos dá a possibilidade de prorrogar essa dívida com carência, prorrogando ali às vezes até por 10 anos para que o produtor realmente mantenha a sua produção ativa. Principalmente, como você já disse, né, essa questão, a importância e a legalidade disso que é o produtor rural, que o produtor rural tem de prorrogar suas dívidas nessa época difícil, nesses tempos desafiadores, né? É muito, né, Nestor? A gente vê, eu vou dar um exemplo claro ali na região de Campo Grande, onde tem uma agricultura muito forte, a gente vê o pessoal trazendo prejuízos de 3, 4 safras, né? Ou seja, é uma situação bastante difícil. E a gente entende também o lado do produtor que tem essa relação com o gerente da instituição bancária, que por vezes ele não quer buscar outra solução que não seja pagar a dívida. Mas às vezes ele vem carregando um passivo de 3, 4, 5 anos e chega em algum momento onde a sua propriedade vai chegar em risco. É por isso que a gente está aqui para atuar nesse sentido de buscar o direito do produtor, de ajudar ele a repactuar toda essa dívida de forma bastante organizada, de forma bastante consciente, para que realmente ele continue produzindo. E a gente sabe da importância, mais uma vez, do agro, o quanto que gera de receita para o município, o quanto que gera de empregos, então a gente precisa ter um cuidado muito grande com isso. Bom, você que é um especialista em direito do agronegócio, fala um pouquinho, qual que é a realidade hoje nossa, qual que é o cenário hoje em relação a endividamento rural? Nestor, eu estou atendendo de norte a sul. Tá? Então a gente vê diversos produtores com muitas dificuldades, inclusive nesse cenário, tá? Que eu acabei de falar aqui agora. Por vezes ele toma um crédito
vou dar um exemplo aqui, a 8% ao ano, que é um crédito de juro considerado barato, ele não conseguiu pagar no outro ano, então ele precisaria o que nesse momento? Buscar a prorrogação da dívida. Só que ele chega no banco e, infelizmente, o gerente, ao invés de prorrogar a dívida, o que ele vai fazer? Ele vai oferecer uma nova possibilidade de crédito para aquele produtor, elevando essa taxa de juros. Ou seja, ele sai de uma taxa de 8%, pula para 15%. E isso ele faz uma vez. Na segunda vez, ele vai fazer a mesma operação. Então, chega um momento onde essa conta vai passar a não mais fechar. E é aí que realmente a gente precisa realmente atuar. E eu falo que é muito nosso propósito como advogados, realmente, utilizando o direito, as ferramentas, para que a gente faça com que esse produtor continue produzindo. E a realidade para o produtor hoje está muito difícil, né? Insumos. Extremamente. Você pega... Porque o agronegócio sofre essas influências, né? Então a gente pega essa questão climática. Ou você pega no Rio Grande do Sul aquelas chuvas excessivas no ano passado. A gente teve problema com seca. Eu atendo alguns produtores da região do Rio de Janeiro, que são plantadores de tomates, foram considerados os maiores produtores da região, que sofreram com chuvas de granizo, perderam caminhões e caminhões, toneladas e toneladas de tomate. Então uma situação bastante difícil. A guerra da Rússia e a Ucrânia nos últimos anos fez com que os insumos, os fertilizantes tivessem uma alta exorbitante, a questão da oscilação do dólar, essa guerra comercial do presidente dos Estados Unidos com os demais países causa uma certa insegurança. Então a gente precisa realmente estar atento a todas essas movimentações e trabalhar de forma bastante estratégica. Bom, e aí a gente falando sobre isso, a gestão da dívida por parte do produtor rural talvez uma situação mais delicada para ele, o que mais, como se diz, incomoda, né, para o produtor rural hoje. E ele tem direito à prorrogação da dívida rural. Eu gostaria que você explicasse isso para os produtores. Bom, vamos lá. O manual do crédito rural, que é o documento que o Banco Central normatiza toda a utilização do crédito rural no país, ele é muito direto nesse assunto. Quando o produtor está em dificuldade e não consegue pagar o seu empréstimo, o que ele precisa? Comprovar a sua frustração da sua produção através de um laudo. Esse laudo vai demonstrar o problema que ele teve para não conseguir pagar. Se teve questões climáticas ou oscilação de preço, enfim. Nesse laudo também fica comprovada a sua capacidade de pagamento. E é aí que antes do vencimento da dívida, é importante frisar isso, antes do vencimento da dívida, a gente precisa de forma administrativa notificar o banco solicitando a prorrogação dessa dívida pelo período que está ali no laudo. O que acontece é que 95%, 98% das vezes o banco se nega a realmente nos proporcionar essa prorrogação. Mas aí a gente já cumpriu todos os requisitos, que é a apresentação do laudo e a notificação do banco antes da dívida, nos dá a possibilidade de ajuizar a ação pedindo ao judiciário a prorrogação da dívida. Junto a isso, a gente pede liminarmente a suspensão da exigibilidade da dívida, ou seja, que o produtor não seja cobrado dessa dívida enquanto esteja a discussão. O nosso objetivo ali é ganhar pelo menos 2 ou 3 anos de carência e uma prorrogação ali de mais 5, 6, até 10 anos para que esse produtor consiga pagar esse empréstimo que ele fez, esse investimento que ele fez com a produção. Eu volto a frisar isso aqui, Nestor, porque a gente é uma região onde as nossas propriedades são bens de família de longos anos, né? A gente está falando de propriedades de 60, 80 anos que estão na família. E a gente tem que cuidar disso. Então, o produtor, ele é extremamente honesto, ele vai honrar, mas ele precisa honrar com a capacidade de sua produção e não com os seus bens. E é importante salientar que isso tudo tem base jurídica. Base jurídica, exatamente. Então, junto a isso, a gente busca essa prorrogação, junto a isso, porque na maioria dos casos que o produtor vai ao banco buscar o crédito, ele deixa talvez a sua propriedade como garantia em alienação fiduciária, e aí realmente que também a gente busca proteger esse produtor, levando em consideração que muitas dessas propriedades são consideradas pequenas propriedades rurais, ou seja, elas são impenhoráveis. Então a gente tem todo o aparato jurídico, todas as ferramentas possíveis para que a gente conduza da melhor forma toda essa situação. E a gente viu muito e continua vendo isso daí, assistindo, né? Isso daí, o produtor, ele vai no banco, faz um financiamento para a produção, né? E depois, por alguma razão, não tem aquela produção esperada, e aí ele vai se endividando, e aí vai ficando essa dívida rolando lá com o banco, e aí como você disse, o produtor é honesto,
aí ele acaba vendendo parte da propriedade, se desfazendo da sua propriedade, do patrimônio, para pagar banco. E isso não é mais necessário. Importante esclarecer isso aos produtores, né? Nestor, e na realidade, esse é um direito do produtor de muitos e muitos anos, tá? Mas parece que falta bastante conhecimento, e esse é um dos nossos objetivos também, de levar esse conhecimento para todos, para que a gente realmente tenha essa possibilidade de repactuar tudo isso. Só a título de exemplo, eu tenho um cliente no sul de Minas Gerais, que eles são plantadores de cafés. Eles fecharam, agora a gente está prorrogando a dívida deles de 15 milhões junto à instituição bancária, mas ano passado eles venderam uma propriedade para pagar 8 milhões de dívidas. Então eles tinham uma propriedade que estava na família há mais de 80 anos, tá? E essa propriedade foi vendida para pagar a dívida. Quando a gente ficou sabendo, chega a cortar o coração. Quando na realidade a gente teria todas as ferramentas para estar conduzindo de uma forma diferente toda essa situação. Bom, então vamos reforçar mais uma vez aqui. Só lembrando que o Batalha Júnior é advogado, especialista em direito do agronegócio, e o assunto dessa entrevista de hoje é sobre a prorrogação do crédito rural, prorrogação da sua dívida de crédito rural com os bancos. E talvez como eu já disse, o monstro, é o que mais assusta os produtores, é quando fala em financiamento, né? Não tenha dúvida, Nestor. A gente sabe o quão é custoso manter uma propriedade, né? O investimento que precisa, seja para reformar pasto ou o pessoal do plantio de preparar a terra, né? As cooperativas que fazem um papel extremamente importante, financiando também parte dessa produção. Mas se a gente não cuidar desse produtor agora, a gente está muito... E isso levando em consideração ainda o momento econômico que o país vive, né? Então a gente precisa dar muito atenção a isso, pensando inclusive pelo lado social, pela importância que tem isso para a nossa economia. Bom, fala agora diretamente aí pro produtor rural que está nos ouvindo aí, ó, que não está dormindo, né? Que está pensando sobre essa situação dessa dívida com os bancos. Fala um pouquinho sobre, mais para a gente reforçar aqui, como que ele deve fazer o passo a passo para essa prorrogação de dívidas rurais. Bom, vamos lá. O mais importante é o seguinte: antes do vencimento da dívida, tá? Procurar o seu advogado para que ele conduza da melhor forma possível, no sentido de produzir um laudo onde fique muito claro o motivo da sua incapacidade de pagamento, e mais do que isso, o laudo precisa comprovar a sua futura capacidade de pagamento. Com esse laudo a gente vai notificar o banco administrativamente ou extrajudicialmente, como vocês preferirem. Com a negativa no banco nos dá a possibilidade sim de prorrogar, de solicitar judicialmente a prorrogação dessa dívida. Agora, Nestor, é importante, talvez o produtor já esteja com a dívida vencida, tá? E aí sim, também procure o seu advogado, porque precisa ter uma relação muito estratégica com o banco, e a gente tem alguns caminhos para que isso, mesmo com a dívida vencida, a gente consiga negociar. E também tem um cenário pior ainda, que a dívida já está sendo vencida e que o produtor está sendo executado, né? O banco já está em busca ali dos seus bens, e aí é extremamente importante um advogado competente, um advogado com experiência, para que a gente venha assim proteger essa propriedade. E importante, como você disse, o produtor tem que se organizar e não se intimidar diante dos bancos, né? Porque muitos estão aí nas mãos dos gerentes, né? Das agências bancárias, dos bancos, e aí ele fica com aquela pulga atrás da orelha. Mas será que eu faço isso? Depois eu preciso do banco? Como que é Nestor, isso? É exatamente isso. Mas é aquela questão, né? O banco, a gente sabe o poderio dos bancos, a gente sabe que infelizmente o não pagamento de uma dívida impacta no resultado do gerente, mas a gente precisa cuidar dos nossos clientes, dos nossos produtores. Então sim, a gente vai buscar a melhor opção. Por vezes a gente consegue ajustar a situação diretamente com o banco, mas o produtor precisa pensar na sua real situação, né? Logicamente que toda esse meio de campo que existe entre o produtor, o gerente, a instituição bancária é extremamente importante, mas o mais importante é que ele se proteja. Então, sim, procure o seu advogado, procure os seus direitos, lute. E hoje a gente, graças a Deus, a gente tem vários bancos, várias instituições bancárias. Então, se um te fecha a porta, a gente tem possibilidade de ter a porta aberta em outro. O importante é o produtor estar adimplente, não estar com as suas dívidas atrasadas, não esteja com o seu nome negativado, para que ele continue produzindo. E esse que é o nosso intuito.
E essa prorrogação de dívidas é um direito dos produtores. É o direito. O banco não está fazendo favor em prorrogar a sua dívida, tá? Isso é extremamente importante. É um direito do produtor. Então, se é direito, a gente tem que buscar como todos os outros direitos que a gente tem na nossa Constituição, tão importantes como, por exemplo, defender a sua propriedade, a questão da pequena propriedade, que é impenhorável. Então, a gente precisa realmente levantar essa bandeira e fazer com que os produtores entendam que realmente esse é o melhor caminho. Júnior, você está com um escritório em Campo Grande, mas atende em todo o Brasil, você disse? Escritório em Campo Grande, escritório há mais de 20 anos, em São Paulo e em Curitiba também, mas com o advento das redes sociais, a gente tem capacidade de atender no Brasil inteiro, e isso é muito gratificante, porque apesar dessa distância, a gente cria muito essa relação de confiança, logicamente pela nossa história, pela nossa estrutura, pela nossa competência. E a gente tem cliente em todos os estados do Brasil, tá? Então é muito gratificante realmente poder ajudar o Brasil de norte a sul. Tá certo. Falei aqui com o Batalha Júnior, advogado, especialista em direito do agronegócio. O assunto foi prorrogação de dívidas rurais. Para a gente finalizar, qual que é a mensagem então que você deixa aí para os produtores? Bom, seguinte, o primeiro, as dificuldades acontecem, Nestor, seja no dia a dia no campo, seja nas nossas vidas. Então, independente das dificuldades, a gente continuar empenhado no trabalho do dia a dia do campo, levando em consideração toda a importância que ele tem para o nosso negócio e, principalmente, fazendo parte de tudo isso, buscar os seus direitos. Esse é o principal caminho, que juntos a gente vai conseguir fortalecer ainda mais o agronegócio. Muito bom. Batalha Júnior, é um prazer, como eu já disse, receber sempre você aqui. Quando retornar a Aparecida, retorna hoje para Campo Grande? Retorno hoje para Campo Grande, mas logo mais a gente volta para rever os amigos, rever a família e voltar aqui com vocês. Então volta aqui para a gente bater um papo. A Rádio Cultura está sempre aqui de portas abertas. Obrigado, bom retorno. Obrigado vocês, um abraço, fiquem com Deus.